Olá, boa noite. Foi retomado hoje no Fórum Enoque Reis, na capital, o júri popular da socialite Marceline Schumann e de mais 4 acusados da tentativa de homicídio de Denise Silva. Todos foram ouvidos ontem em uma sessão que durou mais de 10 horas. Já o segundo dia foi reservado para os debates. Os advogados de defesa sustentam a tese de crime de lesão corporal, mas a versão é contestada pelo Ministério Público. O julgamento reiniciou nesta quinta-feira sem a presença de 2 dos acusados. Rafael Leal dos Santos e Charles McDonald não foram transportados a tempo do Centro de Detenção Provisória. Só depois de quase 1 hora de atraso é que a defesa abriu mão da presença dos réus e o julgamento foi retomado. O primeiro a falar foi o promotor de justiça, Rogério Marques Santos, responsável pela acusação. O representante do Ministério Público falou por 2 horas e meia e levantou argumentos que apontam que a intenção de Marceline era tirar a vida da rival Denise Almeida da Silva e que, para isso, envolveu os outros 4 réus que se comprometeram em participar do crime mediante pagamento. Marceline foi ouvida ontem e confirmou o caso extraconjugal com Marcos Souto, o pivô do triângulo amoroso, mas relatou que não queria matar Denise. A intenção, de acordo com a socialite, era apenas dar um susto na bacharel em Direito. A versão de Marceline foi sustentada pelo atirador Rafael Leal dos Santos, que disse que foi contratado por Charles McDonald apenas para bater e dar um susto em Denise, mas por medo do que poderia acontecer, acabou atirando na vítima. Mas a intenção não era... Se a sua intenção não era matar, por que o senhor atirou na direção dela? Atirou na roda, atirou na porta de trás, atirou no porta-lupa, de trás do porta-mala? Por quê? Esta manhã, o promotor ainda rebateu a versão de Karen Arevalo, que disse ontem que não cedeu a arma do crime aos acusados. Para o promotor, não existe dúvida que Marceline agiu por ciúme e que os outros acusados agiram por ambição financeira. A estratégia da promotoria é indicar pela condenação dos acusados por homicídio tentado com agravantes, tanto para Marceline por considerar o motivo torpe, quanto para os demais acusados, por considerar que eles cometeram um crime sob promessa de pagamento. Isso aí é o nosso posicionamento desde o momento da denúncia, depois também ao final da instrução, a defesa ela manejou recursos contra a decisão de pronúncia, nós contra-razoamos no sentido de manter esse posicionamento, essa acusação, essa imputação, o tribunal reconheceu, manteve, e aqui no plenário também nós não vemos motivo pelo qual mudar esse posicionamento. A situação é essa, os fatos estão aí, e com base nesses fatos, nós estamos pedindo a condenação por homicídio tentado, qualificado pela torpeza. Já a estratégia levantada pelos 3 advogados do caso foi apontar que o crime se tratou de uma lesão corporal, já que a vítima sobreviveu ao atentado. As 4 teses que eu apresentei e vou sustentar novamente na tréplica. A primeira é a lesão corporal, que ela não teve intenção de matar ninguém. A segunda é desqualificar, tirar essa qualificadora de motivo torpe, que ciúmes não é motivo torpe, como já demonstrei para os jurados. A terceira é, se entenderem que houve uma tentativa de homicídio, que não houve, que ela tem o privilégio que é uma atenuante em virtude da sua emoção, do seu estado emocional. Há uma atenuação em virtude disso. E a quarta tese é a absolvição, no sentido que, como o crime que ela cometeu, que ela pretendeu e o que foi alcançado foi o crime de lesão corporal, a vítima foi lesionada e esse é o crime que ela quis, a pena desse crime é de 1 a 3 meses a 1 ano. Ela já está presa há 11, então ela já cumpriu a pena, então cabe a absolvição. Após a decisão dos jurados, que deve ser feita ainda esta noite, em caso de condenação, o juiz Mauro Antoni vai ser o encarregado de dosar as penas dos réus. Se houver desclassificação, a competência para apreciar essa lesão corporal passa para mim, ao juiz-presidente. Tá? Isso está no artigo 492 do CPP. E aí eu vou fixar a pena com relação à lesão corporal. E vai ser formulada perguntas para os jurados, eles respondem a perguntas objetivas. Exatamente, o jurado ele só responde, ele recebe 2 cédulas, sim ou não, entendeu? Então a quesitação é feita com relação a cada réu. Primeiro réu A, aí eu pergunto, primeiro quesito com relação à materialidade, segundo quesito com relação à autoria,
terceiro quesito com relação à tentativa, quarto quesito com relação ao jurado absolve o acusado e quinto com relação à qualificadora. Então, cada quesito tem que ser respondido sim ou não, entendeu? Se eles responderem não com relação à autoria, elas estão absolvidas. A Secretaria de Administração Penitenciária inaugurou esta manhã um novo prédio destinado aos setores sociais, como a Central Integrada de Acompanhamento de Alternativas Penais, Ouvidoria do Sistema Prisional e a Casa do Albergado de Manaus. O novo prédio é resultado de um termo de cooperação técnica para a implantação de estrutura de monitoramento de medidas cautelares alternativas à prisão, com o objetivo de acelerar os processos que envolvem crimes de menor potencial e diminuir o número de detentos nas unidades prisionais do Estado. Nós já temos funcionário no fórum, que já faz o primeiro atendimento, eles participam da audiência de custódia e já sai com a identificação dessa pessoa e direciona ele para cá. Aqui ele vai conversar com assistentes sociais, com psicólogos, uma equipe multidisciplinar vai visitar a sua família, a sua residência, ver o contexto social em que ele vive e buscar alternativas e como pode atender efetivamente aquela pessoa. A Casa do Albergado, ela funciona hoje em regime aberto. O preso ele vem aqui apenas assinar, ele vem aqui nesse ambiente receber palestras, orientações. Ele não fica interno aqui. O secretário da SEAP ainda falou sobre os 2 processos administrativos instaurados no mês passado para apurar a fuga de 39 internos do Centro de Detenção Provisória Masculino no dia 2 de maio e o motim com reféns na mesma unidade ocorrido um dia depois. As sindicâncias apontaram o envolvimento de 3 supervisores e 5 agentes penitenciários da empresa Humanizare, responsável pela administração do presídio. Eles serão afastados e a partir de agora nós abrimos um processo sancionatório para apurar a responsabilidade da empresa. E o contrato já diz que em caso de rebelião, de fuga, a empresa será multada em 12% do contrato anual. O contrato anual é pouco mais de 31 milhões. Eles dizem que não tiveram nenhum tipo de participação, mas fica claro para quem tá conduzindo os trabalhos de que certamente eles teriam condições, se eles tivessem feito os procedimentos, porque eles não entraram na cela para conferir a questão que a gente chama de bater grade, nem de verificar o ambiente da cela. Eles não fizeram a contagem porque fugiram de uma cela que eram para ter 8 presos, fugiram aquele número grande de presos. Então, certamente, embora eles tenham negado, eles cometeram uma falha. E continuam falhando, né? 46 celulares, 7 rádios comunicadores, drogas, bebidas, além de 2 armas com munições e facas, foram apreendidas durante uma revista nos 3 pavilhões do regime semiaberto, no complexo penitenciário Anísio Jobim, na capital, na manhã de hoje. De acordo com a SEAP, a ação é preventiva e tem o objetivo de coibir a entrada de materiais ilícitos na unidade, tendo em vista que os internos que estudam ou trabalham passam o dia fora e só retornam à noite. A sede da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, localizada na Avenida Humberto Calderaro Filho, no Adrianópolis, foi invadida na madrugada de hoje. De acordo com um levantamento feito pela diretoria da OAB, foram levados 4 computadores e um projetor. Essa foi a primeira vez que a sede da OAB foi alvo de furto. O caso é investigado pela Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, mas até o momento nenhum suspeito foi identificado. O Ministério Público Estadual abriu um inquérito civil para apurar se as medidas adotadas pelo governo do estado para o reordenamento dos serviços prestados pela rede estadual de saúde serão eficazes e se não vão trazer prejuízos para a população. Os detalhes das ações que estão sendo realizadas foram divulgadas durante uma coletiva de imprensa esta tarde. O reordenamento na saúde pública do Amazonas tem deixado dúvidas na população. Os principais questionamentos são em relação ao fechamento dos CAICs e dos SPAs e a diminuição dos horários de atendimento nas unidades. Mas esses questionamentos já estão sendo acompanhados de perto pelo Ministério Público do Estado, que já está fazendo uma série de vistorias nas unidades de saúde afetadas pela mudança.
Por isso, o Ministério Público Estadual abriu um inquérito civil para investigar se as medidas adotadas pelo governo são eficientes e não vão trazer prejuízos à população. O MPE quer saber se com o reordenamento haverá funcionários suficientes para atender a demanda e se essa medida vai ou não ajudar a equilibrar as contas públicas. Após esse acompanhamento que nós estamos fazendo, ficar constatado que não houve a tal economia e, muito mais importante ainda, a qualidade do serviço foi prejudicada, a demanda não está sendo atendida da maneira correta, é óbvio que nós vamos tomar as medidas cabíveis, inclusive as necessárias judiciais. O Ministério Público determinou ainda que o processo de reordenamento seja monitorado de forma preventiva, com a intenção de evitar problemas lá na frente. As maternidades estaduais foram as primeiras unidades a receber a equipe do Ministério Público. Nas unidades, os promotores detectaram que com o reordenamento não vai ter a quantidade de leitos disponíveis como os que já existem hoje. Isso não é uma situação anormal ainda, mas assim, são números que são informados e que não batem com os números que eu levantei. Uma reunião entre a Suzan, Censa e MPE está marcada para o dia 14 de junho. Na pauta estarão sugestões dos promotores para melhorar o processo de reordenamento na saúde pública da capital. Devido ao aumento dos casos de Zika vírus e a classificação de Manaus de médio risco para infestação do mosquito Aedes aegypti, a Prefeitura prorrogou por mais 180 dias o decreto que declara a situação de emergência para controle da epidemia aqui na capital. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, Manaus tem 1.391 casos confirmados de Zika vírus, entre as 4.489 notificações. Desse total, 233 são grávidas, sendo que 238 ainda estão sob investigação. Dos 5 casos de microcefalia registrados em Manaus, apenas um foi confirmado relacionado ao vírus da Zika. Ainda de acordo com a Censa, 1.686 brigadas trabalham no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor não só da Zika, mas também da dengue e da febre chikungunya. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, aqui na capital e também algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica nublado com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. Em Coari, a previsão é de tempo encoberto, com chuva. Mínima de 26 e a máxima não passa dos 28 graus. Em Boca do Acre, a previsão é de tempo bastante nublado e chuva fraca. As temperaturas variam entre 23 e 32 graus. Em Borba, o tempo fica encoberto e também há possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 28 graus. A Delegacia Especializada em Proteção de Crianças e Adolescentes apresentou esta tarde um homem acusado de matar a enteada de 4 anos. A mãe da vítima também foi indiciada. Os detalhes com Orestes Litaif. O crime aconteceu em maio deste ano. Segundo a polícia, a causa da morte foi espancamento causado pelo padrasto. O autor do crime foi identificado como Ketson da Silva Coelho, de 21 anos. Ao meu lado está a doutora Juliana Tuma, ela é da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Doutora, fato que causou constrangimento e também chamou a atenção pela forma com que aconteceu, né? Sim, inicialmente o hospital, quando recebeu essa criança já praticamente em óbito, com traumas abdominais e já com parada cardiorrespiratória, imediatamente acionou a polícia, o conselho tutelar, que inclusive o padrasto e a mãe, o autor e a mãe foram levados até o 15º DIP, chegaram a prestar depoimento, porém no momento o plantão não tinha elementos suficientes para lavrar o flagrante e nem para suspeitar de uma morte. No dia seguinte foi transferido para a delegacia especializada e a delegacia especializada suspeitou das declarações dadas por ambos, em razão de que as declarações eram ensaiadas e muito combinadas. E aí eles diziam que a criança havia caído no banheiro. E aí diligenciamos no sentido de verificar esse banheiro e lá verificamos que não havia nada que pudesse causar a morte daquela criança em uma queda. E aí, após testemunhas, laudos, verificamos que essa criança morreu de trauma abdominal fechado, não tratado, e representamos pela preventiva do Ketson. E
hoje a Justiça deferiu e na data de hoje nós conseguimos lograr isso na prisão dele. Agora, doutora, a mãe da criança sabia de tudo. A mãe, segundo o próprio Kedson, ele disse que contou à mãe no dia que agrediu a criança fisicamente, ele contou à mãe que havia agredido a criança fisicamente e a mãe, portanto, será indiciada. Ok, muito obrigado, doutora, por suas informações. Orestes Litaif, para o Band Cidade. E voltamos a falar sobre o júri popular da socialite Marceline Schumann, que segue no Fórum Enoque Reis. A sentença deve sair ainda hoje. Agora há pouco, os debates entre defesa e acusação foram encerrados. E quem está lá acompanhando e traz as informações para a gente é o repórter Orestes Litaif. Na réplica, o Ministério Público continuou sustentando o argumento de que todos os réus precisam ser condenados por tentativa de homicídio, com o agravante de ter sido por motivo torpe, mediante pagamento. O promotor disse que a socialite Marceline Schumann é manipuladora. Ele disse ainda que há provas suficientes para dizer que houve um plano para matar Denise. O Ministério Público discordou da tese apresentada pela defesa de que Salsicha não teve a intenção de matar a vítima. Na réplica, os advogados de defesa continuaram com a tese de que não houve tentativa de homicídio. O advogado de Marceline disse que a cliente agiu por violenta emoção por se sentir pressionada pela rival Denise. O advogado defende que o crime praticado pelos réus foi uma lesão corporal e não uma tentativa de homicídio. Se essa versão for acatada pelos jurados, pode haver uma reviravolta no caso e até um novo julgamento pode acontecer. Depois dos debates, os jurados serão levados para a cela secreta e em seguida será lida a sentença. Orestes Litaif, para o Band Cidade. Aí o resultado do júri você acompanha na edição de amanhã do Band Cidade. Hoje foi o dia de liberdade de impostos em várias capitais brasileiras. Em Manaus, diferente das edições anteriores que foram realizadas em postos de combustíveis, produtos de diversos segmentos foram colocados à venda com a dedução de impostos em um shopping da capital. O consumidor chegou cedo para esperar o shopping abrir e aproveitar o dia de liberdade de impostos na capital. Diferente dos anos anteriores, em que o evento foi realizado em postos de combustíveis, na nova edição da promoção da CDL Jovem, itens de diversos segmentos foram colocados à venda com a dedução de impostos, em parceria com este centro de compras, localizado na zona centro-sul da cidade. O intuito é democratizar mais, né, a ideia de informar as pessoas do peso da carga tributária na composição dos preços dos produtos que eles consomem no dia a dia. Então isso vai abrir muito mais a capacidade de explanar e de mostrar para a população quanto a carga tributária é pesada na composição dos preços e na vida da sociedade. Um ar-condicionado para residência, por exemplo, chega a ter 48% de impostos no preço. Nesta loja de eletroeletrônicos, muitos consumidores se interessaram mais pelos produtos com os descontos de tributação. A gente tem imposto em produto nacional produzido aqui em Manaus, que chega a 32,20% de imposto. E a gente ainda tem o aumento dos produtos por conta do dólar, que a gente trabalha com alguns produtos importados também. De acordo com o site do Impostômetro, mais de 13 trilhões em impostos foram arrecadados de 2005 a 2015. Em relação à década de 70, hoje se trabalha o dobro de tempo para pagar impostos. Os tributos sobre o consumo são os que mais pesam na conta. Aqui em Manaus, nós tivemos, inclusive, no Amazonas, nós tivemos, inclusive, uma coisa na contramão, né? No ano passado, houve um aumento de alíquota de ICMS. Esse foi um aumento que até hoje vem impactando, os produtos realmente encareceram e nós estamos aí realmente tentando mostrar, tanto para o consumidor como para todas as pessoas que até, quem sabe, até o próprio governo, o tamanho dessa carga, que realmente ela é muito massacrante para quem quer empreender no Brasil. Antônio passeava pelo shopping e percebeu a movimentação. Iniciativa legal, né? Apresenta à população realmente a carga que está nas costas das pessoas de bem, que trabalham, que pagam imposto, né? É muito imposto, né? O Band Cidade de hoje fica por aqui.
mas você pode acompanhar outras notícias e também a nossa programação pelas redes sociais na internet, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Logo depois da propaganda política obrigatória, você fica com as principais notícias do dia no Jornal da Band. Boa noite para você, obrigada pela companhia. Até amanhã.